Bem, meus queridos, a gente continua aqui com o nosso estudo do processo penal. Nessa aula a gente vai ver a continuação do estudo das nulidades. Na nossa outra videoaula a gente conversou sobre as três espécies, né, que dialogam entre si, mas há diferenças muito grandes, características que a gente viu lá. Estou falando do ato inexistente, estou falando do ato nulo e do ato irregular. Nessa nossa conversa agora eu quero diferenciar para vocês a nulidade absoluta da nulidade relativa, ou seja, como é que eu diferencio esses dois atos, se é absoluto, se é relativo. Eu vou listar para vocês 5 diferenças que são as principais diferenças. Então, só lembrando um pouquinho o que a gente viu no outro vídeo. Nulidade é aquele ato que possui um defeito mais sofisticado. Né? Por quê? Porque ele parece ser válido, ele ingressa no processo, ele existe no processo, ele produz efeitos concretos no processo, ele vai produzir efeitos no processo de forma efetiva, e dentro desses efeitos eu vou validar todas aquelas consequências até o momento em que haja uma decisão judicial que retire aquele determinado ato do processo, ou seja, que o declare como nulo e o retire do processo. Então, enquanto não existir essa decisão judicial, o ato continua no processo, continua produzindo efeitos, não vai ter nenhum tipo de consequência enquanto não existir, repito, essa declaração judicial de nulidade. Vamos diferenciar então o que é a nulidade absoluta do que é a nulidade relativa. Como é que eu diferencio efetivamente isso? Primeiro, a principal diferença. A nulidade absoluta ela vai contrariar uma norma de natureza constitucional, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista formal. A nulidade relativa, ela contraria uma norma infraconstitucional. Portanto, o ato absolutamente nulo é aquele que vai contrariar uma norma prevista na Constituição, quer do ponto de vista formal, quer do ponto de vista material. Do ponto de vista formal, é aquilo que está na Constituição. Então, é aquilo que existe na Constituição. Do ponto de vista material, é aquilo que, apesar de não escrito na Constituição, representa uma matéria que trata de daqueles 3 temas constitucionais básicos: estruturação do Estado, repartição de competências e direitos e garantias fundamentais. Então, a gente tem aí, efetivamente, essas 3 matérias como matérias constitucionais básicas. Então, a primeira diferença é a nulidade absoluta vai contrariar uma norma constitucional, enquanto que a nulidade relativa ela contraria uma norma infraconstitucional. Então, estou falando aqui na nulidade relativa de regras previstas no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei de Execução Penal. Então, tudo isso é que vai ser envolvido aí dentro desse contexto das nulidades relativas. Segunda diferença básica. Lembra que eu falei no outro vídeo que não há nulidade sem prejuízo. Não existe nulidade sem prejuízo. Então, se no caso concreto eu percebo que houve a ofensa a uma determinada norma constitucional ou infraconstitucional, ou seja, não se respeitou, mas eu não produzi prejuízo, aquela parte não teve prejuízo qualquer, eu não declararei aquele ato como um ato nulo. Esse é o primeiro ponto. Beleza. Agora, há uma diferença sobre a percepção do prejuízo. Por quê? Na nulidade absoluta, existe uma presunção de prejuízo. Eu não preciso provar o prejuízo. Basta que eu prove a existência da ofensa à Constituição. Claro que se no caso concreto o juiz perceber que não houve prejuízo, ele não declarará o ato nulo como você pretende. Mas a tua obrigação, quando arguir uma nulidade absoluta, é só dizer: olha, juiz, a Constituição diz assim e aqui se fez assado. Eu não preciso me preocupar em demonstrar efetivamente qual é o prejuízo, porque quando eu ofendo a Constituição, eu gero a ideia de uma presunção efetiva de prejuízo. Tá? Repito, se no caso concreto eu não conseguir visualizar esse prejuízo, esse ato não será considerado nulo, mas a existência do prejuízo não precisa ser por mim provada. Rafael, mas se eu quiser provar para reforçar a minha argumentação, ótimo, excelente. Quer dizer, se naquela peça que você argue ao juiz
ou ao tribunal a existência de nulidade. Pode ser na defesa preliminar, na defesa prévia, na resposta à acusação, em alegações finais, numa mera petição ou no recurso. Se você demonstrar a existência do prejuízo, maior a probabilidade de você ter reconhecido aquele determinado tipo de ato como nulo, mas não tem obrigação. Diferentemente nas nulidades relativas. Na nulidade relativa, você tem a obrigação de provar de forma contundente onde está a ofensa, a norma infraconstitucional, e provar efetivamente onde qual é o prejuízo concreto que você efetivamente vai ter que visualizar. Ou seja, eu preciso provar a existência da ofensa e a existência do prejuízo. Então, eu vou dizer, olha, juiz, não se observou o artigo tal do Código de Processo Penal e, como consequência negativa, geramos isso, produzimos isso. Então, eu tenho efetivamente a necessidade, no caso de nulidade relativa, de provar a ofensa à norma e de provar o prejuízo. Tá? Então, veja, eu estava efetivamente tratando de duas situações diferentes. Nulidade absoluta, ofensa à Constituição, prejuízo presumido. Nulidade relativa, ofensa à norma infraconstitucional, necessidade de provar o prejuízo. Terceira diferença. A nulidade absoluta pode ser declarada de ofício. Então, a parte pode requerer a nulidade absoluta, mas o julgador, o juiz, o tribunal pode reconhecer de ofício aquela nulidade sem que ninguém venha apresentar requerimento. Diferentemente da nulidade relativa. A nulidade relativa, não. A parte tem que requerer. Se a parte não requer, o juiz não pode, de ofício, declarar aquela nulidade relativa. Ele precisa esperar a parte requerer. E aqui a gente já pode conectar com a quarta diferença. A parte não só tem que requerer, no caso de nulidades relativas, como ela deve fazê-lo num determinado prazo, sob pena de preclusão. Rafael, qual é o prazo? Em regra, é o primeiro momento em que eu venho falar nos autos depois da ocorrência daquela determinada nulidade. É o primeiro momento em que eu me manifesto nos autos depois da ocorrência daquela determinada nulidade. Por exemplo, se a nulidade ocorreu na citação, na resposta à acusação você já precisa apresentar. Se a nulidade ocorreu durante a instrução, nas alegações finais você precisa invocar, arguir essa nulidade. Se aconteceu na sentença, é no recurso seguinte que você precisa fazer isso. Ou seja, no primeiro momento em que você vem falar nos autos, é o momento em que você vai ter para arguir efetivamente essa determinada nulidade. É esse o momento esperado, pensado para isso. Então, a nulidade relativa ela tem que ser arguída pela parte e dentro de um determinado prazo. Ora, se a nulidade absoluta, como a gente falou agora há pouco, não precisa da arguição da parte, do requerimento da parte, o juiz pode de ofício declarar nulo aquele ato, obviamente não há prazo. Então, a parte pode a qualquer tempo lembrar, né, ao juiz de que aquele ato é nulo e o juiz declarará. Ou seja, se o juiz nem precisa da parte para declarar, eu não posso impor aí efetivamente um prazo. Claro que, se ocorrer o trânsito em julgado e aquela nulidade beneficia a defesa, eu já não tenho mais o que fazer. Porque o único caminho que eu teria para declarar aquele ato nulo seria a revisão criminal, que é privativa da defesa. Então preste atenção. Houve o trânsito em julgado. Aquela nulidade beneficiou a defesa. Logo, a defesa não tem interesse de arguí-la. E somente a defesa teria à disposição dela a revisão criminal para desfazer a coisa julgada. Então, nesse caso, não vai existir possibilidade de declaração de ato nulo. Mas, mesmo depois do trânsito em julgado, se for uma nulidade que prejudicou a defesa pode, através da revisão criminal, requerer efetivamente esse tipo de nulidade. E a última diferença que eu quero ver com vocês é consequência de várias outras, consequência do fato de que a defesa ou a acusação, ou seja, a parte tem que arguir a nulidade, que ela tem que fazer dentro de determinado prazo, é de que a nulidade relativa ela admitirá a convalidação. Já a nulidade absoluta não. O que é isso? Se aquele ato nulo, relativamente nulo, não for arguída essa nulidade pela parte no tempo, no prazo que ela deveria arguir, aquele ato se convalidará. Ou seja, ele se torna efetivamente válido. Então, lembra que nós vimos no vídeo anterior
que eu falava a vocês que a nulidade, o ato nulo, ele ingressa no processo, ele tem uma presunção de validade e ele produzirá efeitos até que eu o declare como nulo. Então, há uma presunção de validade. No momento que aquela nulidade é uma nulidade relativa, a parte não arguiu, perdeu o prazo para arguir, aquele ato que era presumivelmente válido se tornará efetivamente válido. É isso que a gente vai chamar de convalidação. Lembra de confirmar? Confirmar não é afirmar de novo. Convalidar é validar de novo. Ele tinha uma cara de validade, tanto é que ele estava produzindo efeitos, ele estava no processo, mas agora, porque ele não foi declarado, no caso concreto, no tempo que deveria, ele será efetivamente válido. Então, a nulidade relativa admite a convalidação. Eu ratifico aquele ato e ele agora permanece ad eterno no processo. Tá? Por exemplo, a nulidade relativa advinda de uma incompetência relativa. A parte não arguiu aquela incompetência relativa. O processo vai seguir ali. Tá? Vamos para o outro lado. Nulidade absoluta, essa não vai convalidar. E por que a princípio ela não convalida? Porque ela pode ser declarada a qualquer tempo. Eu só poderia imaginar uma hipótese de convalidação da nulidade absoluta, que é aquela que eu falei agora há pouco, ou seja, houve uma nulidade absoluta, transitou em julgado, essa nulidade beneficia a defesa, então não haverá um instrumento processual, já que a revisão criminal que desfazeria essa coisa julgada é própria da defesa. Então, nesse caso, haveria uma espécie de convalidação da nulidade absoluta. Então, vamos lembrar as 5 diferenças entre nulidade absoluta e relativa. Nulidade absoluta ofende norma constitucional, a relativa, norma infraconstitucional. Nulidade absoluta, presunção de prejuízo, a nulidade relativa exige a prova do prejuízo. Nulidade absoluta pode ser declarada a qualquer tempo, não tem um prazo para a arguição da parte. A nulidade relativa precisa de um prazo, a parte tem que observar um prazo. A nulidade absoluta pode ser declarada de ofício, a relativa não. E a nulidade absoluta, em regra, não se convalida e a relativa vai se convalidar. Ou seja, se a parte não argue no prazo que deveria, esse ato será um ato convalidado, permanecerá validamente no processo. Tá bom? Era isso que a gente tinha que ver sobre diferenças entre nulidade absoluta e relativa, pessoal.